Como joga e qual o estilo de jogo de Odair Hellmann, um dos técnicos que vem sendo aí tidos como preferido para assumir o Vasco da Gama? A gente vai analisar hoje o Odair Hellmann, vamos trazer aqui os principais pilares do seu jogo, qual o esquema tático que ele gosta de utilizar, quais são os pilares que ele gosta de fazer nos seus times, o que ele mexe, como os seus times taticamente se comportam, enfim, a gente vai trazer aqui também ilustrando com imagens para você, torcedor, ficar por dentro de tudo e conhecer um pouquinho de Odair Hellmann e por que se fala tanto de Odair Hellmann para assumir o Vasco da Gama, você vai entender a partir de agora. Então, sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco, aquele abraço para você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, muito obrigado, aquele abraço para você. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, aqui é o lugar de análise, informação, opinião, é aqui, tudo que envolve Vasco no Comentaléu Vascaíno, é um prazer tê-lo junto com a gente. Olha, hoje nós vamos falar de Odair Hellmann. Quem é esse técnico? Por que se fala tanto dele, Cleo? Por que gosta tanto? Porque ele está entre um dos preferidos entre a torcida e também como um dos nomes aí avaliados pelo Vasco da Gama. A gente vai falar sobre isso agora. Vamos trazer os comportamentos de suas equipes dentro de campo. Primeiro, preciso dizer que o Odair Hellmann é conhecido e também ele foi formado nas categorias de base do Internacional. Ele vem de lá quando a equipe do Internacional estava na segunda divisão, o Guto Ferreira era o técnico daquela equipe, aí faltando 3 rodadas, tinha aquela dúvida se ia subir ou não, o Guto Ferreira é demitido, e ele assume a equipe do Internacional durante os últimos 3 jogos da Série B daquele ano. Enquanto isso, a equipe do Inter se especulava-se muito de trazer outro técnico, um técnico mais renomado, mas o seu desempenho nos seus últimos 3 jogos fez com que o credenciasse para ser o técnico na Série A do Campeonato Brasileiro, e ele continua como técnico. Ele inicia sua trajetória no Inter jogando num 4-3-3, onde ele coloca uma trinca de zagueiros. Essa trinca de zagueiros aí tinha o Rodrigo Dourado, tinha também o Edenilson, o Patrick, jogavam bastante, tinha aí os 3 atacantes também, Leandro Damião estava lá na frente, enfim, era um time que conseguiu aí ter um bom desempenho, um time que jogava muito defensivamente, né? Tinha umas transições ofensivas que eram muito fatais. Aquilo ficou marcado ao Odair Hellmann. E também ficou marcado naquela época chamado de um técnico retranqueiro, técnico defensivo, enfim. Mas deu muito certo e fez com que ele fizesse um grande sucesso na equipe do Internacional. No outro ano ele vem para o Internacional e muda a sua característica. Joga com dois volantes, o D'Alessandro vem para a equipe, passa a ser a referência técnica ali no meio e sua equipe vai para a final da Copa do Brasil. E aí como é que começa a jogar a sua equipe? Num estilo mais posicional. Uma equipe que trabalha mais a bola, que atrai. O próprio Paulo Guerreiro, que é contratado, é um cara que sai muito da área e aí aparece bastante o Edenilson. Edenilson marca muitos gols com os espaços deixados pelo Paulo Guerreiro. Paulo Guerreiro saindo da sua referência, Edenilson entrando. Então ele começa a dar aquela pitada de time um pouco mais posicional, que atacava um pouquinho mais, com a marcação um pouco mais alta. Era isso que fazia a equipe do Odair Hellmann pelo Internacional. Ele começa a ter essa característica. A recuperação de alguns jogadores como o Nico Lopes também é uma das suas características que ele faz nessa equipe do Internacional. Vai passar na sua imagem agora uma imagem da final da Copa do Brasil. Seu time perdendo em desvantagem, ele coloca aí, você vê que essa é uma imagem característica do trabalho do Odair Hellmann. Colocar bastante jogadores no ataque, principalmente buscando atrair, como eu falei, buscando o jogador que está com a bola, sempre vai buscar alguém que esteja mais livre para receber a bola e conseguir dar continuidade. O jogo associativo faz muita parte do modelo de jogo do Odair Hellmann. Odair Hellmann também gosta que tenha bastante movimentação, então por horas você vai ver os homens da frente ali se movimentando bastante para abrir espaços. Os seus volantes também sobem bastante. Como isso se encaixaria no Vasco? O Vasco teria que ter um 9 referência, mas que soubesse jogar tanto com bola quanto sem bola. Isso é importante nos times do Odair Hellmann. Jogadores que trabalham bem com a bola e jogadores que saibam fazer também o sem bola, porque eu acho que 90% do jogo do Odair Hellmann é o sem bola, porque geralmente os gols que as equipes do Odair Hellmann faz são gols em que suas equipes fazem um movimento sem bola, o jogador acaba atraindo o seu marcador, alguém vai lá, ocupa espaço que não tem marcação e acaba saindo na cara do gol. Foi assim que ele fez contra o Vasco em 2020, ganhando com o Fluminense, atraindo a marcação e conseguindo aí através do jogo associativo que a gente fala
relação às tabelas e conseguindo sair na cara do gol. Foi assim que ele fez o primeiro gol com o Dodi lá contra a equipe do Vasco em 2020 no Maracanã. Mas como ele pode ajudar o time do Vasco, Léo? Há uma característica como os jogadores se encaixariam. Primeiro, o jogador que se daria muito bem com essa característica do Odair Hellmann é o Andrei. O Andrei é um dos volantes que se encaixa muito bem na ideia do Odair. Tá passando aí na sua tela agora uma saída de bola, a saída de 3, né? Eles fizeram isso na final do Campeonato Carioca contra a equipe do Flamengo. E é uma saída característica da equipe do Odair Hellmann. O volante, ele faz essa saída de bola. No Fluminense, o Dodi fazia isso. Na equipe do Inter, ora o Edenilson fazia, ora o Rodrigo Lindoso quando chegou fazia, ora o Rodrigo Dourado fazia. Ele gosta desses volantes que saiam que tem a qualidade de sair com a bola, de conseguir distribuir. O Dodi fazia isso muito bem no Fluminense, inclusive foi um dos grandes destaques do Fluminense jogando com o Odair, porque o Odair explorava muito essa qualidade de saída, a visão de jogo do Dodi. E eu acho que nessa ideia o Odair Hellmann encaixaria muito bem o Andrei Santos. Ele já tem uma peça na sua engrenagem aí. Vamos falar também sobre Nenê agora com o Odair Hellmann. O Odair Hellmann com o Nenê, ele utilizou o Nenê no Fluminense como um ponta, um cara que ficava ali pelo ponta, mas o Nenê flutuava bastante ali pelas 3 posições ali na frente, era um cara importante, era o cara que fazia as jogadas associativas e tinha o Odair Hellmann a característica de ser um jogador praticamente coringa, porque quando ele não aparecia na área para fazer o gol, ele buscava atrair a marcação. Então isso era característico do trabalho do Odair Hellmann e ele gosta bastante disso, de jogadores que se movimentem bastante. A marcação alta ou média, o bloco alto ou médio, também são características do trabalho do Odair Hellmann. Mas a principal questão que eu quero que vocês entendam sobre o trabalho do Odair Hellmann e por isso que ele vem sendo um dos preferidos do Vasco é a sua capacidade adaptativa. Ele pode jogar tanto no 4-3-3 quanto no 4-2-3-1. Ele pode adaptar jogando com 3 volantes. Ele pode adaptar jogando com um volante. Ele pode jogar com um volante mais pegador. Ele pode jogar com 2 volantes que fazem saída de bola. Ele se adapta ao seu elenco. Ele sabe das necessidades. Ele sabe até onde seus jogadores podem fazer. E ele tem essa característica de montar os seus times baseados nas características que tem de jogadores. Se ele não tiver um 10 como ele não tinha na primeira vez com o Inter, ele vai fazer um time com a trinca de volantes, com jogadores que tenham uma saída de bola mais limpa, com jogadores pelo lado que possam ser bem explorados, que possam utilizar bastante a profundidade para fazer esse time jogar. Se ele tem um 10, ele pode se dar o luxo de botar um ponta de lados invertidos para tentar utilizar os seus laterais. Ele tem essa característica adaptativa, que para mim é a grande trunfo do trabalho do Odair Hellmann. Léo, ele poderia dar certo no Vasco? Aí a gente vai falar agora. Eu acho que o Odair Hellmann é um dos melhores técnicos hoje da nova geração, mas, obviamente, com todos esses recursos que ele tem, o Vasco precisaria reforçar. Principalmente laterais. Ele gosta de jogar com laterais, pelo menos um lateral que suba mais, porque isso acontecia muito no Inter, né? Um lateral que subia, o outro que ficava um pouquinho mais. Ele gosta disso, porque ele pode também usar pontas invertidas, como ele já usou em outros momentos. Ele também foi um cara que tirou o Patrick do meio de campo para jogar como um ponta. Ele fez isso. O Nico Lopes também virou um cara que jogou pelo extremo, com ele também. Então ele tem essa característica de fazer esses jogadores poder jogar onde ele enxerga que o jogador pode render. O Vasco teria que contratar pelo menos mais um ponta. Acho que o Alex Teixeira e o Nenê seriam peças importantíssimas nesse time do Vasco. Alex Teixeira, Nenê, Andrei Santos seriam bastante utilizados pelo Odair Hellmann. E ele conseguiria fazer esse time do Vasco jogar de uma forma que se resguardasse defensivamente, isso era importantíssimo no Inter. Os encaixes defensivos do Inter eram até melhores do que os encaixes ofensivos da equipe do Inter lá no início. Isso que caracterizava a solidez defensiva do Inter com o Odair Hellmann, e eu acho que isso pode se encaixar no Vasco. Ele tem essa questão de ser um cara que se adapta e que pode sim trazer um bom resultado à equipe do Vasco da Gama. Eu acho que é uma boa contratação, já falei aqui diversas vezes que ele, juntamente com o Guto, são nomes que me agradam no mercado, e eu acho que o Odair Hellmann seria um nome interessantíssimo para o Vasco da Gama. E que você, o que é que acha? O que é que achou dessa análise? Bota aqui embaixo que eu vou ficar de olho e a gente vai comentar sobre essa situação. Aquele abraço, tamo junto e até a próxima. Valeu!